E a nossa aula hoje é sobre sistema circulatório. E vamos começar pela função desse sistema. Ele se encarrega do transporte de substância por todo o organismo. Ou seja, ele leva e traz substância para todas as nossas células. Ele leva nutrientes, oxigênio e retira da célula aqueles dejetos, o gás carbônico, aquilo que não vai mais precisar. O sistema circulatório é formado por dois sistemas, que são o sistema cardiovascular, que é por onde circula o sangue, e o nosso sistema linfático, que é por onde circula a linfa. Então, o sistema cardiovascular, cardio de cardíaco, de coração, e vascular de vasos, que é o lugar de circulação do sangue, e o sistema linfático, que é por onde circula a linfa. Nós vamos ver a morfologia, a estrutura, a histologia, a fisiologia e a regulação do coração. Dos vasos sanguíneos também, vai ver a diferença entre veias, artérias e capilares. E vamos ver também sobre os vasos linfáticos. Começando pelo coração. O coração é um órgão muscular oco, tem a forma cônica, em que a parte mais larga dele está para cima e se chama base, e a parte mais estreita está para baixo, que se chama ápex ou ápice. Então, o coração teria mais ou menos esse formato aqui. Essa região mais larga é a base, e a região mais estreita, o ápice ou o ápex. Ele apresenta surcos transversais e longitudinais. Surcos transversais e longitudinais. E através desses surcos passam veias e artérias. E essas veias e artérias que passam por esses surcos são chamados veias e artérias coronárias. Coronárias, tudo que é corona significa coroa. Então, quando se observa o coração, a pessoa que observou isso percebeu que fazia como se fosse uma coroa rodeando o coração. E essas artérias coronárias, elas servem para irrigar o coração. Quando acontece delas se entupirem, é que vai acontecer um infarto do coração, porque como elas trazem o sangue para o coração, quando elas param de funcionar, quando elas entopem, então aquela parte do coração que parou de receber o aporte sanguíneo, ela morre. E ali é onde vai haver o infarto. Então, nessa imagem a gente consegue ver as artérias coronárias, no caso aqui a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, que vem por aqui, e a que passa pelo meio se chama artéria coronária interventricular. Nessa imagem dá para perceber mais que ela parece uma coroa arrodeando o coração, como aquela coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus quando ele estava para ser crucificado. Então, fica aqui essa coroa. O coração, como é um órgão oco, ele apresenta 4 cavidades. Ele vai ter 2 aurículas, uma de um lado, outra de outro. Então, vai se chamar aurícula direita e aurícula esquerda. E ele vai ter 2 ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. A gente pode dividir até o coração dessa forma, em 4. As aurículas são menores e as paredes das aurículas são bem finas. Já os ventrículos são maiores e as paredes dos ventrículos são mais grossas. Mas o ventrículo esquerdo apresenta a parede mais grossa do que o ventrículo direito. Na imagem não ilustra isso, mas o ventrículo esquerdo apresenta a parede bem mais grossa do que o ventrículo direito. Por que isso? É o ventrículo esquerdo que vai bombear sangue para fora do coração, ele vai bombear sangue para a artéria aorta. Já o ventrículo direito, ele vai bombear sangue para os pulmões.
Os ventrículos sempre bombeiam o sangue, sempre jogam o sangue para fora do coração. No caso, o esquerdo vai jogar para a aorta, que vai irrigar o corpo todo, e o direito vai jogar para os pulmões. Aqui a gente vê a morfologia e estrutura interna do coração. A gente tem aqui a aurícula direita, a aurícula esquerda. Vamos ver como é que o sangue vai circular aqui. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, na aurícula direita, o sangue vai chegar vindo do corpo inteiro. Aqui vai chegar o sangue venoso, ou sangue carboxigenado, ou rico em gás carbônico. Vai chegar pela veia cava inferior, que traz o sangue da parte de baixo do corpo, membros, abdômen. E aqui em cima, a veia cava superior, que traz o sangue carboxigenado da cabeça, membros superiores. Então, a veia cava inferior e a veia cava superior se juntam e aqui depositam esse sangue carboxigenado. O sangue carboxigenado vai passar da aurícula direita para o ventrículo direito. Chegando no ventrículo direito, lembra que o ventrículo sempre joga o sangue para fora do coração. Então, ele vai passar para o tronco pulmonar. O que é o tronco pulmonar? É essa parte da artéria pulmonar. Essa primeira parte se chama tronco pulmonar. Tronco, porque ele vai se dividir em dois. Então, chegando aqui, ele vai ter uma bifurcação que vai para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. E o que é que ele vai fazer no pulmão? Vai receber oxigênio e vai deixar o gás carbônico. Então, ele vem pelo ventrículo direito, sobe pelo tronco pulmonar, chega nas artérias pulmonares direita e esquerda e vai direto para os pulmões. Lá nos pulmões, esse sangue carboxigenado deixa o gás carbônico e recebe oxigênio. Aí ele vai ter que vir do pulmão, vai ter que vir dos dois pulmões. Então, por onde ele vai vir? Ele vai voltar pela veia pulmonar. Na veia pulmonar, a gente tem a veia pulmonar do lado esquerdo e veias pulmonares do lado direito. Então, essas veias pulmonares do lado direito recebem o sangue que vem dos pulmões do pulmão direito. E a veia pulmonar do lado esquerdo vai receber o sangue que vem dos pulmões do lado esquerdo. E as 4 veias pulmonares vão desembocar na aurícula esquerda. Sempre da aurícula vai para o ventrículo, da aurícula esquerda, ventrículo esquerdo. E sempre do ventrículo ele vai para fora do coração. Como a gente está no ventrículo esquerdo, ele vai subir pela aorta e vai ser distribuído para o corpo. Então, a gente vê que na aorta tem 3 saídas. 3 saídas. A primeira saída da aorta a gente chama de tronco braquicefálico. A segunda é a carótida interna e a segunda é subclávia esquerda. Então, vamos refazer esse percurso do sangue no coração, mas de uma forma mais rápida e mais simples agora, tá? O sangue vem carboxigenado, rico em gás carbônico, do corpo inteiro. Então, ele deságua na aurícula direita, porque ele vem das veias cavas, superior e inferior. Da aurícula, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sobe pela veia pulmonar, se dirige para os pulmões. Função dos pulmões, oxigenar o sangue. O sangue oxigenou, ele vai voltar para o coração. Ele volta para o coração pelas veias pulmonares, pelas 4 veias pulmonares, e chega até a aurícula esquerda. Chegou na aurícula esquerda, sempre da aurícula vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai passar para fora do coração, sempre do ventrículo vai para fora do coração. Aqui ele já chega na aorta. Lembrando que a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa do que a parede do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo é quem joga o sangue para todo o coração, ou para todo o organismo, para todo o corpo.
E outra coisa também, se vocês observarem, a artéria pulmonar leva sangue carboxigenado e a veia pulmonar traz sangue oxigenado. Então, aqui é uma exceção. Presta bem atenção nisso, que isso aqui é uma exceção à regra. Geralmente, as artérias levam sangue rico em oxigênio e as veias sangue rico em gás carbônico. Aqui é o contrário. Aqui a artéria pulmonar está levando sangue venoso para os pulmões e as veias pulmonares está trazendo sangue arterial. Então, sempre prestar atenção que eles adoram fazer essa pegadinha nas questões. E mais uma vez, o ciclo do coração, chegando pela veia cava, aurícula direita, ventrículo direito, pulmão. Do pulmão, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, aorta. Esse pedacinho da aorta se chama trônquio braquicefálico. O trônquio braquicefálico vai se dividir em artéria carótida comum direita e artéria subclávia. Já essa parte esquerda da aorta, ela já está dividida, ela já sai dividida como artéria carótida comum ou primitiva também pode ser chamada, e artéria subclávia. No lado direito, não, sai um tronco, que vai ser dividido depois em artéria carótida comum e artéria subclávia. Se a gente prestar atenção, tem 4 cavidades no coração. As cavidades se comunicam no sentido vertical. Elas não se comunicam no sentido horizontal. Se elas se comunicarem no sentido horizontal, significa que tem alguma patologia nesse coração. Então, elas só se comunicam no sentido vertical. Então, entre cada câmara dessa vai ter uma válvula. Para que essa válvula? Para que o sangue não retorne. Então, entre a aurícula direita e o ventrículo direito, a gente vai ter uma válvula chamada tricúspide. Tri significa 3 e cúspide são pontas. Então, é uma válvula com 3 pontas. Entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, a gente vai ter uma válvula chamada bicúspide ou mitral. Por que mitral? Porque quando ela está fechada, ela parece aquele chapéu de alguma celebridade da igreja, alguém de alto cargo, alto escalão da igreja, que usa esse chapéu chamado mitra. Então, por isso que chama válvula mitral, que é a bicúspide. Bicúspide porque ela vai ter 2 válvulas. Então, isso aqui inteiro se chama válvula. Cada pedacinho da válvula se chama válvula. Então, a válvula tricúspide tem 3 válvulas. A válvula mitral ou bicúspide tem 2 válvulas. Já entre os ventrículos e as artérias, a gente tem válvulas iguais, que são chamadas válvulas sigmoides ou semilunares. Elas são menores do que essa válvula tricúspide e do que a bicúspide. Aqui a gente vê a válvula tricúspide, em que dá para perceber 1, 2, 3 válvulas, e a válvula mitral ou bicúspide, que tem 1, 2 válvulas. E aqui as semilunares, elas têm 3 válvulas. Cada semilunar tem 3 válvulas. Esse é um corte e aqui é uma visão de cima do coração. Essa região aqui, que é a parte mais larga do coração, é a base. E esses vasos são chamados vasos da base, porque são os vasos da base do coração. Então, se aqui tem 1, 2, 3 válvulas, então essa é a válvula tricúspide. Isso tudo é a válvula. Cada um desse é uma válvula. Essa daqui tem 1, 2, então é a válvula bicúspide ou mitral. A mitral está do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. E aqui as válvulas semilunares. Também a gente pode chamar de válvula aórtica ou válvula pulmonar.
Outra vez, as semilunares ou sigmoides. Aqui elas fechadas e abertas. Se você perceber, elas formam como se fosse um bolsinho. Então, o sangue passa, mas quando o sangue tenta voltar, esse bolsinho se fecha. Um coração aberto. Aqui dá para ver uma característica, as cordas tendíneas do coração. As cordas tendíneas. Nessa imagem dá para perceber que a parede do ventrículo esquerdo é bem mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Vamos ver outras estruturas também, que são as cordas tendíneas, que dão suporte para as válvulas, para elas não everterem. Por exemplo, quando o sangue bate aqui, ele não pode passar para o outro lado. Então, as cordas tendíneas seguram essas válvulas. E aqui também a gente tem os músculos papilares. Como se fosse um dedinho para cima. Cada dedinho desse é chamado músculo papilar. É nesse músculo papilar que as cordas tendíneas vão estar presas. Em relação à histologia do coração, ele apresenta 3 capas. A gente tem o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Tudo que é peri significa ao redor. Pericárdio significa uma membrana ao redor do cárdio, que é o coração. Miocárdio, mio significa músculo, então músculo do coração. Endocárdio é uma membrana que está dentro do coração. Então, o pericárdio é uma dupla camada. Então, ele se divide em 2, que é o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. O pericárdio visceral, ele vai estar em contato com o coração, que chama orra visceral, que é a folha visceral. E o pericárdio parietal, ele vai estar por cima, mais externo a essa folha visceral. Lembra que todos os órgãos internos também podem ser chamados de vísceras. Então, a folha visceral é a orra que está ligada diretamente naquele músculo do coração. O miocárdio é o músculo mesmo do coração, que na verdade o que mais tem no coração é músculo, que ele é uma bola de músculo. E o endocárdio é o endotélio do coração, essa parte endotelial, que é uma capa de tecido epitelial de revestimento. Ele é onde está em contato direto com o sangue. E aqui a gente tem o pericárdio. Dá para ver as 2 folhas e entre a folha visceral e o coração tem um líquido. Se esse líquido, por acaso, tiver uma infecção bacteriana, essa infecção é chamada de pericardite. Desse lado, a gente vê uma micrografia das fibras do coração. As fibras do coração, o miocárdio é formado por músculo estriado cardíaco. É estriado igual ao nosso sistema muscular de fazer movimentos, os nossos músculos do corpo. Só que os nossos músculos que estão ligados ao esqueleto são músculo estriado esquelético. Essa musculatura aqui é estriada porque apresenta estrias, só que ela é estriada cardíaca. Uma das características dessa fibra estriada cardíaca é que ela apresenta esses discos, que são chamados discos intercalares. Como é a nossa circulação? Ela é considerada cerrada, fechada, doble, dupla. Por que ela é considerada cerrada e doble, fechada e dupla? Ela é fechada porque o sangue só circula dentro de vasos. A gente não tem nenhuma cavidade que o sangue entra lá e é misturado, o sangue arterial com o sangue venoso. E ela é dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. A gente tem a pequena circulação, que é do coração para os pulmões, e a gente tem a grande circulação, que é do coração para o corpo inteiro. Então, a gente tem essas 2 circulações
que é a pequena circulação e a grande circulação. E as duas passam duas vezes pelo coração, por isso ela é chamada doble ou dupla. Aí a parte direita do coração bombeia sangue desoxigenada e a parte esquerda bombeia sangue oxigenado. E esses dois sangues não se misturam. Se ocorrer, por exemplo, aqui no bebê, no feto, tem um forame chamado forame oval. Se por acaso a criança nascer e esse forame não se fechar, vai ter uma mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Então, essa mistura aqui não é normal, é caracterizado como uma patologia. Então, necessita fazer uma cirurgia para fechar. Outra doença mais grave ainda é quando a criança nasce com um ventrículo só, que aí há mais mistura ainda de sangue oxigenado com sangue carboxigenado. Então, essa mistura aqui também é considerada uma patologia. E as duas circulações, menor, que é do coração para os pulmões, e a circulação maior do coração para o resto do corpo. A gente tem a circulação menor e a circulação maior. A circulação menor também pode ser chamada de circulação pulmonar. E a circulação maior pode ser chamada de circulação general ou circulação geral. Agora vamos ver a fisiologia do coração. O coração apresenta dois movimentos, que é a sístole e a diástole. Sístole aperta, diástole relaxa. Sístole aperta, diástole relaxa. Então, mantém isso na cabeça para você não confundir o que é sístole, o que é diástole. Relaxamento na diástole. E a frequência cardíaca é o número de latidos, ou seja, o número de batimentos por minuto. Então, contando quantos batimentos se dá em um minuto, essa é a frequência cardíaca. E lembra que em espanhol, batidas do coração se chama latidos do coração. E essa frequência cardíaca está relacionada à idade, ao sexo, ao estado físico, ao uso de drogas, não só drogas recreativas, mas remédios também, altera essa frequência cardíaca. Que em repouso deve ser uma média de 60 a 100 batimentos por minuto e no exercício físico entre 150 a 200 batimentos por minuto, dependendo da sua idade, principalmente do sexo e da condição física. A gente tem um ciclo cardíaco, ele não bate aleatoriamente, ele tem uma sequência de batimentos. Primeiro tem uma diástole geral. O que é diástole? Relaxamento. Então, o músculo todo cardíaco está relaxado. E o que acontece quando o músculo todo está relaxado? O sangue carboxigenado entra na aurícula direita e o sangue oxigenado entra pela aurícula esquerda. Então, na diástole geral, tem duas entradas de sangue para a aurícula direita e para a aurícula esquerda. Lembrando que aqui na diástole, vamos acompanhar nessa figura aqui de baixo, tem uma relaxação. Ele está relaxado, não está tendo diástole nem nas aurículas, nem no ventrículo. Lembrando também que existem dois tipos de diástole e dois tipos de sístole. A sístole pode ser auricular, que acontece nas aurículas, ela pode ser também ventricular, que acontece nos ventrículos. Então, pode ter a contração das aurículas, que é sístole auricular, e a contração dos ventrículos, que é a sístole ventricular. As duas não acontecem ao mesmo tempo. Se acontecer de uma forma desordenada, isso se chama arritmia cardíaca. Na sístole auricular, vamos para a segunda parte. A gente viu a primeira parte, que é a diástole geral, que é quando está tudo relaxado. Aí, primeiro, tem a sístole auricular. Sístole significa contração. Então, as aurículas que estavam cheias de sangue vão se contrair. E a aurícula manda sangue para onde? Para os ventrículos. Então, a aurícula contrai, manda sangue para os ventrículos. E depois vai ter uma contração ventricular, que quando o ventrículo contrai, ele tira o sangue de dentro do coração.
Então, lembrando que sempre que começou a sístole auricular, o ventrículo tem que estar em diástole, relaxado. Se o ventrículo contraiu, a aurícula tem que estar em diástole, relaxada. Então, ele, enquanto um contrai, o outro relaxa, vai nesse ritmo. Então, fazendo o ritmo, relaxamento total, contração de cima, relaxamento de baixo. Depois, relaxamento de cima, que é a aurícula, contração de baixo, que é o ventrículo. Depois, uma pequena relaxação de tudo, que é a diástole geral. Então, vai seguir nesse ciclo, e esse é o ciclo cardíaco. Aqui está o ciclo cardíaco num GIF. Então, relaxa tudo. Aí, quando relaxa tudo, entra sangue pelas aurículas. Depois tem a sístole auricular, enche ventrículo. Depois, sístole ventricular, esvazia ventrículo. E isso vai seguindo o ciclo. Não acontece um depois o outro, não. Vai acontecendo praticamente tudo ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida. E aqui uma coisa muito importante, que sempre tem uma questãozinha lá para fazer você não tirar o 10. Os ruídos cardíacos. Os ruídos cardíacos são aqueles sons que quando a gente coloca o estetoscópio no peito, começa a escutar. Em português, geralmente a gente fala como tum-tá, 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 tum-tá. Só que em espanhol, os professores sempre falam lup-dup, lup-dup, lup-dup. Então, para vocês saberem a diferença dos dois, e quando ver algum vídeo em português, vocês vão ver que vai estar de uma forma diferente. Em português também a gente encontra como borbulhas cardíacas, que é esse barulho. O tum-tá, 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 esse ritmo que tem. Então, a gente tem dois ruídos principais no coração. O primeiro ruído, os dois são dos fechamentos de válvulas. Então, o primeiro ruído se dá com o fechamento das válvulas aurículo-ventriculares. Onde está a válvula aurículo-ventricular? Entre a aurícula e o ventrículo. O segundo, quando se fecha as válvulas aórtica e pulmonar, que são aquelas semilunares, aquelas menorzinhas. Então, o primeiro ruído é mais alto, o segundo ruído mais sequinho. Então, faz tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ou, como falam em espanhol e em inglês também, lup-dum, lup-dum, lup-dum. E o pulso, que já vi questão caindo perguntando o que era pulso. A definição dele é onda de pressão produzida pelo sangue ao sair do coração, que se transmite ao longo dos vasos sanguíneos e se percebe nas artérias mais superficiais, como, por exemplo, na munheca, que é no punho, e no coelho, que é no pescoço. Na munheca, no punho, dá para sentir o pulso na artéria radial. A artéria radial é do lado do rádio, do lado do polegar. Então, só encostando na pele já começa a sentir esses latidos, né? Essas batidas do coração. E o pulso, ele coincide com a sístole ventricular. Eu vou colocar aqui para vocês o barulho dos ruídos normais do coração. Espero que dê para ouvir.
Espero que tenha dado para ouvir, que é muito interessante esses ruídos do coração. Não bastava ter um primeiro e um segundo ruído, também tem um terceiro e um quarto ruído. O terceiro ruído, como é que acontece? Esse terceiro ruído pode ou não ser patológico, porque ele, quando auscultado em crianças, adolescentes e até em adultos jovens, ele é normal. E ele fica como se fosse uma cavalgada, um som de cavalo. Por isso que chama de som de cavalgada, de som de cavalo, de som de galope, na verdade. Chama som de galope, porque fica... Depois do segundo ruído, vem esse barulhinho do terceiro ruído. Lembrando que o terceiro ruído pode ou não ser patológico. Já o quarto ruído, quando ele está presente, ele é patológico sempre. E o quarto ruído pode estar presente e o terceiro ruído não está presente. Um não depende do outro. Pode ter o terceiro sem ter o quarto e pode ter o quarto sem ter o terceiro. Isso tem que ter treino nos ouvidos para quando for fazer a ausculta conseguir perceber isso. Eu tenho aqui um vídeo desses ruídos que são patológicos. Aqui é um ruído normal. Quando tem um terceiro ruído, e aqui um ataque cardíaco. Um sopro. O ruído 1 é o fechamento das válvulas auriculoventriculares. O ruído 2, o fechamento das válvulas sigmoides. Observa que aqui são os dois ruídos normais. Ruído 1 e ruído 2 são os dois fechamentos das válvulas. O ruído 3, que pode ser patológico ou não, e é durante o enchimento do ventrículo. E o ruído 4, durante a contração auricular. Ruído 4, lembrando que é sempre patológico. E aqui a regulação cardíaca. O coração é um músculo autoexcitável ou autoexcitável. E o que isso significa? Que ele mesmo gera uma excitação para ele funcionar. A excitação, no caso, da célula sair, ter aquele limiar para começar a funcionar. Então, ele mesmo que gera esse impulso para o funcionamento da célula. E onde é que esse impulso é gerado? No nó sinoatrial. Isso aqui cai muito em muitas questões. O nó sinoatrial também é considerado o marcapasso natural do coração, que é esse primeiro aqui, o nó sinoatrial, esse daqui. O nó que fica entre o aurículo e o ventrículo é o átrio ventricular, que é esse segundo. O mais importante é o nó sinoatrial, que ele é considerado o marcapasso do coração. É ele que cai na maioria das questões. Depois vem o feixe de His, ou fascículo de His, e as fibras de Purkinje,
ou rede de Purkinje. Então, esse aqui é chamado também sistema cardionector. Sistema cardionector. E aqui é como funciona esse sistema cardionector, a regulação do ritmo cardíaco. Então, o nó sinoatrial começa o impulso, ele vem direcionado para o átrio ventricular, daqui ele vem para o feixe de His e, por último, para as fibras de Purkinje. E aqui a gente começa o eletrocardiograma, que parece que é uma coisa absurda, mas ele é bem simplesinho de entender. O eletrocardiograma vai ter praticamente essas 3 curvinhas aqui, que é a P, a Q, R, S, que essa aqui é considerada uma só, e a T. Então, ele vai ter sempre esse formato aqui, só que se repetindo várias vezes. E cada uma dessas 3, porque a QRS fica como se fosse uma só, significa uma coisa. Ele é utilizado para medir o ritmo, a regularidade dos batimentos cardíacos, tamanho e posição das aurículas e dos ventrículos, para saber se não está crescido. Porque, por exemplo, numa doença de hipertensão ou insuficiência cardíaca, o coração se apresenta crescido, com as paredes bem fininhas também. As ondas são a onda P, que significa despolarização auricular. O que é a despolarização? Quando a gente fala de despolarização na célula, significa que aquelas células foram ativadas. Então, se o P é despolarização auricular, significa que as células das aurículas foram ativadas. Então, quando as células das aurículas, as fibras musculares, né? Que a gente está falando de músculo. Então, quando é que essas fibras musculares são ativadas? Na sístole, que é a contração. O QRS, essa aqui, QRS, fala da despolarização ventricular. Despolarizar é ativar, no caso, as fibras. Então, essa mais alta aqui significa a despolarização ou ativação do ventrículo. E ela é mais alta porque o ventrículo é muito maior, tem muito mais fibra do que a aurícula. E a onda T é a repolarização ventricular. Se despolarizar é a ativação, a repolarização é a desativação. Então, olha só, um resuminho. Onda P, que é a ativação dos átrios, que é a despolarização dos átrios. QRS, que é a ativação dos ventrículos, ou despolarização dos ventrículos. A onda T, que é o relaxamento dos ventrículos, ou despolarização dos ventrículos. E a onda U nem sempre aparece, raramente aparece, só quando tem algum problema, alguma patologia, significa a repolarização das fibras de Purkinje. Então, essa onda U aqui raramente aparece, tá? E geralmente eles perguntam mais dessas 3, P, aí QRS ou T. Como a gente está estudando no sistema cardiovascular, a gente acabou de falar do cardio, vamos falar do vascular agora. O cardio significa coração e o vascular os nossos vasos. E a gente tem as artérias e as veias. As duas, tanto as artérias quanto as veias, que nas artérias circula sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e nas veias, sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. Só a exceção é a artéria pulmonar e a veia pulmonar, que a artéria pulmonar circula sangue rico em gás carbônico e na veia pulmonar, sangue rico em oxigênio. Essa daí é a única exceção do corpo. Então, tanto a artéria quanto a veia vão ter três capas, que são as túnicas. De dentro para fora, a gente tem túnica íntima, túnica média e túnica adventícia.
E qual vai ser se as duas têm as 3 capas, as túnicas, então qual vai ser a diferença? Nas artérias, a túnica média vai ser bem maior do que nas veias, porque as artérias aguentam mais pressão e na túnica média tem a parte muscular. Já nas veias, a túnica adventícia é maior. Aqui na imagem não mostra maior, mas a túnica adventícia das veias é bem maior do que a túnica adventícia das artérias. E a túnica íntima é formada por um epitélio. O epitélio que recobre os vasos sanguíneos é chamado de endotélio. E nesse cantinho a gente tem um capilar. O capilar, diferente das artérias e das veias, ele só tem uma camadinha de célula, um tecido epitelial de revestimento plano simples, que é chamado de mesotélio. Por quê? O capilar precisa ter uma passagem ter uma superfície de contato muito estreitinha para passar aqueles gases e as substâncias que precisam fazer essa troca. E aqui a gente tem as artérias com as suas túnicas, a túnica íntima, a mais interna, a túnica média, que é a túnica muscular, e a adventícia, que não está mostrando aqui, a túnica adventícia. Só está mostrando a túnica com músculo, que é a média. Então, ela leva sangue do coração para os tecidos. Tem a túnica interna, que é a íntima, a túnica média, que é a de fibra muscular lisa. Lembrando que fibra muscular lisa é diferente da fibra muscular esquelética, porque a fibra muscular lisa tem a célula fusiforme, mononucleada e com núcleo central. Essa daqui é uma célula lisa. E a túnica adventícia, que fica bem externa, com tecido conjuntivo ou tecido conectivo. Os vasos arteriais, os vasos sanguíneos, as artérias, em que a gente tem, saindo do coração, o tronco braquiocefálico. Deixa eu mudar a cor para vocês verem melhor. Saindo do coração, a gente tem a aorta, o tronco braquiocefálico com a carótida, com a artéria subclávia direita. Depois vem a carótida esquerda, a subclávia esquerda, e descendo vem a aorta, se bifurcando em duas, que é a ilíaca, as ilíacas no caso, e depois vem as femorais. Essas artérias é bom ver o caminho, porque às vezes eles perguntam, e aqui é a artéria radial que eu falei, que dava para sentir as batidas do coração. A artéria radial do lado direito e a artéria radial do lado esquerdo. Ela é bem superficial. Já as veias, ela tem, além de ter a túnica média menor e a túnica adventícia maior, elas também têm uma característica que nas artérias não tem, que são as válvulas. As veias são cheias de válvulas. Por quê? Nas artérias, o sangue circula, o coração joga o sangue. Só que nas veias, quem é que vai jogar o sangue? Não tem uma bomba para fazer esse fluxo de sangue. Então, o sangue sobe um pouquinho, aí ele tenta descer. Sobe um pouquinho e ele tenta descer. Aí, para o sangue não descer todo, tem essas válvulas. Se essas válvulas estão com defeito, daí é que surgem as varizes, porque o sangue sobe, mas aí desce e não consegue subir. Aí o sangue fica acumulado naquela parte onde as válvulas não estão funcionando. Aí por isso que as varizes é uma veia bem dilatada, e que dá para ver mesmo, né, que tá cheio de sangue aquilo ali. Elas devolvem o sangue carboxigenado para o coração e tem as mesmas túnicas do que as veias, sendo que do que nas artérias, sendo que nas veias a maior é a túnica adventícia. E outra característica é que ela tem válvulas.
Dizem também que nosso músculo cardíaco, nosso músculo estriado-esquelético é que faz o papel de coração para as veias, porque a nossa panturrilha mesmo, quando a gente caminha, ela ajuda a fazer esse sangue voltar. Então a gente vai andando e vai fazendo com que esse sangue retorne. Por isso, quando a gente passa muito tempo sentada, geralmente as pessoas apresentam a perna inchada, porque o sangue vai ficando lá e a linfa vai saindo dos vasos sanguíneos. A gente vai falar da linfa daqui a pouco. E aqui, o caminho que as artérias fazem, as veias fazem também. As artérias vão levando o sangue oxigenado e as veias vão recolhendo esse sangue carboxigenado para levar de volta lá para os pulmões. Então, é praticamente o mesmo caminho, só que as artérias fazem o caminho indo e as veias fazem o caminho voltando. A artéria a gente descreve do coração para o corpo e as veias a gente descreve do corpo para o coração, porque nas artérias o sangue vai chegando para o coração. E aqui a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior, trazendo sangue de todo o corpo para o coração. E os vasos capilares, que é os que fazem a junção entre as artérias e as veias. Lembrando que a gente tem a artéria, depois, de menor calibre, a gente tem a arteríola e os capilares. Nas artérias, o diâmetro vai diminuindo, já nas veias, o diâmetro vai aumentando. Então, para as veias, a gente tem as vênulas e depois vem as veias. Então, das artérias vai diminuindo e para as veias vai aumentando. É tanto que a veia cava, que é onde chega lá no sangue, o diâmetro é bem maior. Já nas artérias sai o diâmetro grande, que é a aorta, e termina no capilar, que é o menor diâmetro. Eles têm uma só capa de tecido, que é o endotélio, que a gente tinha visto lá naquela outra imagem. Sua principal função é o intercâmbio, isso a gente está falando dos capilares. Tá? Isso aqui é uma rede capilar, que é onde acontece as trocas de substâncias. E a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. E essa pressão pode ser medida com esse aparelho, esse aqui, esse pretinho, que é o esfigmomanômetro. Isso aqui é o estetoscópio, né? Muito famoso, que a galera de medicina anda com ele pendurado e rodando para tudo quanto é canto. É o símbolo da medicina, né? Então, a pressão máxima coincide com a sístole ventricular. Então, a pressão arterial máxima coincide quando o ventrículo dá aquela apertada. E de acordo com a idade e de acordo com o sexo também, de acordo com o estado que a pessoa está, essa pressão varia. Como, por exemplo, no recém-nascido, é comum ter uma pressão 39/16, que seria 3 por 1, 4 por 2, né? Já num adolescente, seria 12 por 6, que seria 112/66, né? Mas geralmente ninguém diz 112/66. Diz 11 por 6, é igual a 12 por 8, que é 120/180. E a mínima coincide com a diástole. E agora o outro sistema, que faz parte do nosso sistema cardiovascular, que é o sistema linfático. O sistema linfático, ele é composto por gânglios que transportam a linfa, tem os vasos linfáticos também. E a função, no caso, os gânglios, eles não fazem exatamente o transporte da linfa, eles fazem tipo uma filtragem dessa linfa, como se fosse o filtro da linfa. E além deles pegarem todo aquele sangue, todo aquele plasma que extravasou do sangue e devolver de volta ao sangue para evitar edema, eles também transportam gorduras
que são absorvidos pelo intestino pelos vasos aquíferos. Esses vasos aquíferos, digamos que aqui é uma microvilosidade do intestino. São aquelas cabelinhos que tem em cima da célula do intestino. No meio dessas microvilosidades, a gente tem esses vasos chamados vasos aquíferos, que eles ajudam a fazer a absorção. E lembra que eu disse, quando a gente passa muito tempo sentado, o nosso músculo da perna não está ativado, não bombeia o sangue de volta para o coração. Então, geralmente as pessoas apresentam as pernas inchadas. Essas pernas inchadas é devido à linfa, que é esse líquido que saiu dos vasos sanguíneos. Então, para esse líquido voltar para o vaso sanguíneo, é o sistema linfático que faz esse trabalho. Ele recolhe esse líquido e coloca de volta nos vasos sanguíneos para evitar o edema. Se vocês já ouviram falar naquele procedimento, naquela massagem chamada drenagem linfática, a pessoa sai apertando o músculo, a pele, tudo, no sentido de baixo para cima, tentando levar essa linfa que está acumulada nos tecidos para onde tem maior quantidade de vasos linfáticos e gânglios linfáticos. No caso, se a pessoa vem massageando a perna, ela vem subindo, trazendo todo esse líquido para a virilha. Se ela está massageando o braço, ela vem subindo, trazendo todo esse líquido em direção à axila, que é onde tem grande quantidade de vaso linfático. Então, os vasos linfáticos, além de fazerem esse recolhimento da linfa, eles também trabalham no nosso sistema imunológico. Eles maturam os linfócitos nos gânglios linfáticos. O que são esses linfócitos? São as nossas células de defesa. São as células de defesa do corpo. O sistema linfático é formado pelos capilares linfáticos, os vasos linfáticos e os vasos aquíferos, que são aqueles que eu mostrei que estão dentro das microvilosidades dos intestinos. E, além disso, a gente tem os gânglios linfáticos. Por exemplo, quando alguém tem um problema na garganta, infecção de garganta, os gânglios linfáticos do ladinho do pescoço já começam a inchar. Ou então, quem tem câncer de mama, por exemplo, os gânglios linfáticos da axila começam a inchar. Então, aqueles gânglios começam a inchar onde está tendo mais reação imunológica do organismo. Por exemplo, quem pega uma doença como uma doença grave, como AIDS, tem todos os nódulos linfáticos muito inchados e muito doloridos, porque eles estão trabalhando muito. Esse aqui é o nosso sistema linfático, ele percorre todo o corpo, juntamente com os vasos sanguíneos também, fazendo esse recolhimento da linfa e fazendo também o nosso papel imunológico. E lembrando, a gente vai encerrando por aqui o nosso sistema cardiovascular. Lembrem que não foi dito tudo na aula, que vocês precisam olhar realmente o livro ou buscar em outras fontes. Eu estou disponível sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento. Pode contar comigo sem problema nenhum. Manda mensagem lá no grupo, manda mensagem no WhatsApp, deixa mensagem aí nas mensagenzinhas do curso, que eu estou sempre olhando. Se eu não responder logo é porque vai vindo e a gente vai respondendo de acordo com o que consegue, né? Mas relaxa que dá certo, vai dar certo. E parece ser muita coisa, mas depois que você começa a encaixar tudo, vai começando a fluir. Porque essa questão do ritmo cardíaco, os latidos cardíacos, os ruídos, né? Eles são bem lógicos. Então, depois que o funcionamento normal do coração está encaixado lá na sua cabeça, tudo flui. Então, eu espero que fique tudo bem. Um beijão, façam as atividades, a lista de exercícios já está na plataforma e fiquem bem.